Você se levanta 2, 3, talvez até 4 vezes para ir ao banheiro no meio da noite? Se a resposta for sim, preste muita atenção. A maioria dos homens, quando passa de uma certa idade, começa a achar que isso é normal, uma parte inevitável de envelhecer. Eles pensam: ah, é a idade chegando. Bebi muita água antes de deitar. Mas essa aceitação, essa normalidade que a gente cria para se sentir melhor, pode ser a armadilha mais perigosa para a sua saúde. É como morar na beira de um rio e ver que a água, dia após dia, sobe 1 centímetro, e você se acostuma, sem perceber que a enchente está se formando silenciosamente. Esse pequeno incômodo, essa interrupção no seu sono, pode ser o primeiro sussurro de um problema muito maior que está crescendo dentro de você. Essa mania de aceitar o que nos incomoda é uma das coisas que mais me intriga nos humanos. Na floresta, um sinal repetido nunca é ignorado. Um galho que estala sempre no mesmo lugar, um cheiro diferente no ar, tudo é informação. Se um macaco mais velho percebe que não consegue mais pular com a mesma força, ele não diz: ah, é a idade. Ele muda a rota, procura um caminho mais seguro, entende que o corpo está mandando um recado. Mas vocês, homens, parecem ter uma teimosia em achar que o corpo pode reclamar à vontade e que basta ignorar. O problema é que a sua próstata, essa pequena glândula, não fala por falar. Ela grita por socorro, mas o faz em um idioma que muitos se recusam a aprender. Ignorar esses sinais é o verdadeiro perigo, muito maior do que qualquer diagnóstico. Seja muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui no nosso galho, onde a gente enxerga as coisas com mais clareza. Eu sou o Dr. César Henrique, seu médico macaco, e minha missão é cuidar da saúde do meu bando, com a sabedoria que aprendi na mata e nos livros. Na floresta, aprendemos que forte de verdade não é quem ignora um espinho no pé, mas quem tem a sabedoria de parar, olhar e cuidar da ferida antes que ela impeça a caminhada. É esse o cuidado que eu quero ter com você. Vejo em tantos homens a mesma teimosia boa, a mesma vontade de ser um porto seguro para a família. E é por isso que estou aqui, para te ajudar a continuar sendo essa fortaleza, cuidando da sua base. E para a nossa conversa ficar ainda mais próxima, eu gostaria muito de saber de onde você me escuta. Me conta aqui nos comentários a sua cidade, seu estado ou seu país, se estiver longe do Brasil. Gosto de montar um mapa da nossa grande árvore genealógica e ver até onde a nossa conversa alcança. É um jeito de sentir que nosso bando está crescendo forte e espalhado. E se este assunto ressoa com você, se ele toca em uma preocupação sua ou de alguém da sua família, já deixe o seu like. Pense nesse gostei como um sinal na trilha, uma marcação que ajuda outros a encontrarem esse caminho seguro e a receberem essa informação que pode proteger tantas vidas. A promessa que eu te faço hoje é simples e direta. Ao final desta nossa conversa, você vai saber exatamente quais são os 7 sinais de alerta que a sua próstata emite e que a maioria dos homens ignora por medo, vergonha ou simples desinformação. Nós vamos decifrar cada um desses avisos, do mais comum ao mais traiçoeiro. E eu peço que você fique comigo até o fim, porque o 7º sinal é o mais perigoso de todos, justamente porque ele é, muitas vezes, o mais silencioso. Ele não costuma fazer o barulho que os outros fazem. Entender esse último sinal é crucial, porque ele pode mudar completamente o jogo. O meu objetivo aqui não é te assustar, mas sim te dar o mapa da sua própria floresta interna, para que você possa caminhar com segurança e sabedoria no controle da sua saúde. A maioria dos homens se acostuma com o desconforto. É como ter uma pedra no sapato, e em vez de parar para tirar, você apenas muda o jeito de andar. Primeiro manca um pouco, depois arrasta o pé. Quando vê, já está andando todo torto e nem se lembra mais de como era caminhar direito. Essa é a armadilha da normalização. Você começa a se levantar uma vez por noite. Daqui a pouco, são 2. Passa a evitar viagens longas porque não sabe se vai ter um banheiro por perto. Começa a planejar a vida ao redor da bexiga. Isso não é normal. Envelhecer é uma coisa, e todos nós passamos por isso. Até os macacos mais sábios da floresta. Outra coisa, bem diferente, é perder a sua liberdade e a sua qualidade de vida para um problema que poderia ser resolvido se fosse visto a tempo. O verdadeiro perigo não está no sintoma em si,
mas no silêncio que o rodeia. O medo do diagnóstico, a vergonha de falar sobre um assunto de homem, o receio do exame. Tudo isso cria uma barreira de silêncio que só beneficia o problema, permitindo que ele cresça sem ser incomodado. É como se você visse fumaça saindo da sua casa e, por medo de descobrir que o fogão pegou fogo, você fechasse as janelas e fingisse que não está acontecendo nada. Não faz sentido, não é? A verdade é que o conhecimento te dá poder. Saber o que observar transforma você de uma vítima passiva que torce para não ser nada em um guardião ativo da sua própria saúde, que sabe exatamente quando é hora de pedir ajuda. O silêncio é o sintoma mais grave de todos. Para que tudo fique bem claro, vamos entender quem é essa famosa próstata. Imagine uma noz, ou um limão pequeno. É mais ou menos desse tamanho, e ela fica localizada logo abaixo da sua bexiga, abraçando um caninho muito importante, a uretra, que é por onde o xixi sai. Pense na próstata como uma espécie de porteiro, ou um segurança, que fica na saída da bexiga. Quando somos jovens, esse porteiro é pequeno e não atrapalha a passagem de ninguém. Ele está ali, cumprindo sua função sem chamar a atenção. O problema é que, com o passar dos anos, por uma série de fatores, principalmente hormonais, esse porteiro começa a, digamos, engordar. Ele cresce, incha e começa a ocupar mais espaço do que deveria, como uma árvore cujas raízes começam a levantar a calçada. E aqui está a explicação mais importante que você precisa entender. A imagem que vai fazer tudo fazer sentido de uma vez por todas. Pense na sua uretra, esse caninho por onde o xixi passa, como se fosse um riacho cristalino e tranquilo correndo no meio da floresta. Na juventude, esse riacho flui livre, forte e sem obstáculos. A água segue seu curso com vigor, levando embora tudo o que não serve mais. A sua próstata, por sua vez, é como a raiz de uma grande árvore que cresce na beira desse riacho. Quando jovem, a raiz é pequena e discreta, vive em harmonia com o fluxo da água, sem interferir no seu caminho. É um sistema em perfeito equilíbrio, onde cada parte cumpre sua função, sem atrapalhar a outra. Com o passar dos anos, no entanto, essa raiz, a próstata, começa a engrossar e a se expandir, como é natural em muitas árvores antigas. Ela cresce para os lados e para baixo, e começa a pressionar as margens do riacho, estreitando seu leito. É exatamente como pisar em uma mangueira de jardim. O que acontece com o jato de água? Ele perde a força, fica fraco, irregular. A nascente do rio, que é a sua bexiga, precisa fazer uma força tremenda para empurrar a mesma quantidade de água por um caminho que agora está apertado e espremido. Todos os sinais urinários que vamos discutir a partir de agora são basicamente variações desse mesmo problema. A raiz da árvore esmagando o riacho. Entender essa imagem é fundamental, pois ela tira o problema do campo do mistério e o traz para a mecânica simples e pura da natureza. Não é uma maldição, não é um castigo, é uma questão de espaço. Uma raiz que cresceu demais para um riacho que continua do mesmo tamanho. A bexiga se cansa de fazer tanta força e é por isso que ela fica irritada. A urina não sai toda de uma vez, e é por isso que você sente que a bexiga não esvaziou. O fluxo demora a começar, porque é preciso juntar pressão para vencer a barreira. Com essa clareza em mente, agora estamos prontos para caçar, um por um, os 7 sinais que denunciam quando a raiz começou a apertar o riacho. Vamos então ao nosso primeiro sinal, o mais famoso e, por isso mesmo, o mais perigosamente normalizado. O hábito de levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro. A noctúria. Um homem com a saúde em dia, com o riacho fluindo livremente, costuma dormir a noite toda, como um bicho que se recolhe para o merecido descanso. No máximo, ele levanta uma vez. Mas quando a raiz da árvore começa a apertar o leito do rio, a bexiga nunca se esvazia por completo. Fica sempre aquele restinho de urina lá dentro. E o que acontece? Ela enche de novo muito mais rápido. Você deita, mal entra no sono profundo e reparador, e lá vem a bexiga, com aquele cutucão insistente. Você levanta, vai ao banheiro, volta e o ciclo recomeça, roubando seu descanso, fatia por fatia, noite após noite. O problema é que a maioria dos homens dá de ombros. Diz, foi aquele copo d'água a mais. É o frio. Estou ficando velho. Mas o custo disso vai muito além do incômodo de levantar.
Uma noite mal dormida destrói a qualidade do dia seguinte. Você acorda cansado, irritado, sem energia. O raciocínio fica lento, a paciência encurta. Afeta o seu humor, a sua produtividade no trabalho, a sua disposição para brincar com os netos. E não afeta só você, afeta quem dorme ao seu lado, a sua esposa, a sua companheira, que também tem o sono interrompido pela sua movimentação. O que parecia um problema só seu, vira um problema do casal. Na floresta, o descanso noturno é sagrado. É quando recuperamos as forças para os desafios. Um sono picado é um convite à fraqueza. O segundo sinal é um primo irmão do primeiro. O jato de urina fraco. Ah, você se lembra, não é? Da época em que o jato era forte, tinha pressão, quase assobiava. Era um sinal de vigor. Mas agora, parece que a pressão da água da casa diminuiu drasticamente. Você fica ali, em pé diante do vaso, e o jato sai sem vontade, preguiçoso, quase caindo em linha reta, sem força nenhuma. Isso acontece exatamente pelo motivo que já expliquei. A raiz da árvore está esmagando o riacho. A sua bexiga, coitada, até tenta fazer a parte dela, se contrai com toda a força que tem para empurrar a urina. Mas a passagem está tão estreita, tão apertada, que o líquido simplesmente não consegue ganhar velocidade. É o sinal mais claro de que a obstrução está presente e, provavelmente, aumentando. Esse sinal, o do jato fraco, embora silencioso, traz uma frustração que corrói a alma masculina por dentro. Antigamente, ir ao banheiro era um ato rápido, quase automático. Agora, virou um exercício de paciência e, muitas vezes, de disfarce. Você fica ali, esperando, enquanto a vida acontece lá fora. Se está em um banheiro público, sente até uma certa vergonha, um constrangimento, como se os outros pudessem perceber a sua demora e a sua falta de potência. É como um velho macaco, que antes quebrava um coco com uma só pancada, e agora precisa de várias tentativas fracas. Reconhecer isso não é fraqueza. Fraqueza é fingir que a força ainda está lá, enquanto a sua saúde se esvai gota a gota. A verdadeira força está em admitir a mudança e buscar a solução. Se você se identifica com essa situação, talvez seja a hora de mostrar que entende o recado, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Assim, você ajuda a levar essa conversa importante para mais homens que também precisam dela. O terceiro sinal anda de mãos dadas com o segundo, a dificuldade para começar a urinar. É a chamada hesitação. Você sente a bexiga cheia, a vontade é clara. Você vai até o banheiro, se posiciona, está pronto para o alívio, mas nada acontece. O comando foi dado, mas o motor não liga. Você precisa se concentrar, às vezes fazer uma forcinha com a barriga, esperar alguns segundos que parecem uma eternidade, para que o fluxo finalmente comece a sair, geralmente fraco e tímido. É como tentar ligar um carro velho em uma manhã fria. Você gira a chave e só ouve aquele nhé-nhé-nhé. O motor de arranque, que no caso é a sua bexiga, está fazendo a parte dele, mas o caminho está bloqueado. A próstata está agindo como uma porteira emperrada. Essa espera, essa hesitação, é mais um daqueles pequenos dramas diários que vão minando a confiança do homem. Uma função que deveria ser a mais simples e natural do mundo, agora exige esforço e concentração. É um lembrete constante de que o corpo já não responde com a prontidão de antes. E a tendência é esconder isso a todo custo. Ninguém comenta com os amigos na mesa do bar: "Puxa, hoje demorei 1 minuto para conseguir fazer xixi." É um problema que se vive em particular, em silêncio, dentro das 4 paredes do banheiro. Mas esse segredo, essa vergonha, é justamente o adubo que faz os problemas de próstata crescerem. Quebrar o silêncio é o primeiro passo para consertar a porteira antes que ela trave de vez. Nosso quarto sinal é aquele que causa constrangimento e estraga roupas: o gotejamento no final. Você termina de urinar, se sacode bem, acha que está tudo certo, guarda o macaco na jaula e, quando volta para suas atividades, sente aquela gotinha traiçoeira, ou até mais, escapando e manchando a cueca e a calça. É extremamente frustrante e embaraçoso. É como fechar uma torneira que continua pingando. Isso acontece porque, com a uretra apertada pela próstata, um pouco de urina fica acumulada no cano, mesmo após o esvaziamento da bexiga. Quando você relaxa e começa a se mover, essa urina que ficou presa acaba escorrendo.
É por isso que muitos homens mais velhos, instintivamente, desenvolvem o hábito de esperar um pouco mais no banheiro, apertando a base para garantir que tudo saiu. Essa situação pode ser muito limitadora. Pense no seu Antônio, um sujeito gente boa, contador de histórias, que adora um carteado com os amigos no boteco. Ele sempre foi brincalhão, mas de uns tempos para cá anda mais quieto, mais contido. Ele levanta para ir ao banheiro e demora mais que o normal. Quando volta, senta meio de lado, desconfortável, porque tem medo de que o cheiro de urina o denuncie para os amigos. Ele começa a evitar os encontros, inventa desculpas para ficar em casa. Aquele pingo de urina, que parece tão pequeno e inofensivo, está na verdade roubando a sua vida social, a sua alegria de viver. O medo do constrangimento é maior que o medo da doença. É por homens como o seu Antônio que estamos tendo essa conversa franca hoje, para que a vergonha não seja uma sentença de isolamento. O quinto sinal representa uma escalada séria no problema, a urgência para urinar. Não é mais aquela vontade que você pode controlar, que dá para esperar só mais um pouquinho. É uma ordem súbita, imperiosa e desesperada do seu corpo. A vontade vem com tudo, e você tem a sensação de que, se não encontrar um banheiro nos próximos segundos, um acidente vai acontecer. A vida começa a ser medida pela distância até o próximo sanitário. Viagens de carro se tornam um planejamento de guerra. Uma sessão de cinema vira uma aposta arriscada. Você chega a um lugar novo e a primeira coisa que seus olhos procuram é a placa do banheiro. Esse sinal mostra que a sua bexiga está ficando cansada, irritada e estressada de tanto trabalhar contra a obstrução. Ela está se tornando hiperativa. Na natureza, um chamado de urgência significa perigo iminente. É o corpo gritando "corra!". E é exatamente isso que acontece dentro de você. A sua bexiga, inflamada pela pressão constante e pelo esforço repetitivo, começa a se comportar como um bicho assustado no meio da noite. Qualquer pequeno estímulo, qualquer quantidade mínima de urina, qualquer movimento brusco, já a faz disparar em pânico, contraindo-se desesperadamente. Ela perdeu a calma, a capacidade de se expandir e de relaxar com tranquilidade. Ela vive em um estado de alerta constante e você se torna refém desse pânico. A sua liberdade, a sua espontaneidade, fica condicionada a um músculo cansado e irritado. Isso não é coisa da idade. É um sinal claro de que o equilíbrio do seu sistema foi quebrado. O sexto sinal é a consequência direta de todos os outros. A sensação de esvaziamento incompleto. Você acabou de sair do banheiro e poucos minutos depois já sente que a bexiga não está vazia. Parece que o trabalho não foi bem feito, que ficou um resto para trás. E a verdade é que ficou mesmo. Como a próstata está obstruindo a saída, a bexiga não consegue mais se contrair com força suficiente para expulsar toda a urina. Sempre sobra um resíduo, um fundo de copo, que fica ali, parado. Isso cria um ciclo vicioso terrível. Como a bexiga nunca se esvazia por completo, ela enche mais rápido, o que te faz ir ao banheiro com mais frequência, inclusive à noite. E em cada uma dessas idas, você continua não esvaziando direito. Essa urina que fica parada na bexiga é um problema muito mais sério do que parece. Imagine uma poça de água parada na floresta. O que acontece com ela? Em pouco tempo, ela fica turva, com mau cheiro e vira um criadouro de mosquitos e bactérias, um foco de doença. O mesmo acontece dentro de você. A urina residual, parada, pode levar a infecções urinárias de repetição, que causam ardência, dor e até febre. Em casos mais graves, pode levar à formação de pedras, os cálculos, dentro da bexiga. E pior ainda, essa pressão constante pode começar a voltar pelo sistema, forçando os ureteres e sobrecarregando os seus rins. Portanto, essa sensação de bexiga sempre cheia não é só um incômodo. É um sinal de que você pode estar cultivando um pântano dentro de si. Até agora, falamos de 6 sinais. Por mais chatos, constrangedores e limitantes que eles sejam, todos eles têm algo em comum. Eles são, na maioria das vezes, avisos de que o problema está ali, localizado na próstata. São como o cachorro que late insistentemente dentro do quintal. O barulho incomoda, assusta quem passa perto, mas o perigo ainda está contido, cercado. Eles geralmente indicam um crescimento benigno da próstata, a tal da hiperplasia prostática benigna, que tem tratamento e controle. O verdadeiro perigo,
O lobo que ronda silenciosamente do lado de fora da cerca mora em um sinal que muitos homens nem sequer imaginam que possa ter alguma ligação com a próstata. Ele é o indício de que o problema pode ter pulado a cerca. E aqui chegamos ao clímax da nossa conversa, ao sétimo e mais perigoso sinal. Preste muita, mas muita atenção agora. O sinal mais perigoso não é um jato fraco ou uma noite mal dormida. O sinal mais perigoso é uma dor persistente na região lombar, nas costas, nos quadris ou nas coxas, que não melhora com descanso e não parece ser uma dor muscular comum. Outro sinal gravíssimo, que pertence a essa mesma categoria de alerta máximo, é a presença de sangue na urina ou no sêmen. Por que eles são os mais perigosos? Porque, enquanto os outros 6 sinais geralmente apontam para um problema contido na próstata, como uma raiz apertando um riacho, estes podem indicar que o problema pulou a cerca. Eles podem ser o primeiro sinal de que um câncer de próstata avançou e se espalhou para outras partes do corpo, como os ossos. É o que os médicos chamam de metástase. Quando o problema sai da casinha dele, da próstata, e começa a viajar pelo corpo, a situação se torna infinitamente mais séria. Aquele incêndio que estava controlado em um cômodo agora se espalhou pela casa toda. Sangue na urina ou no sêmen é um alarme de incêndio que não pode, em hipótese alguma, ser ignorado ou adiado. É um sinal inequívoco de que algo está ferido e sangrando por dentro. Uma dor óssea que não passa, especialmente na bacia ou na coluna, pode ser o grito de socorro dos seus ossos, avisando que o invasor chegou até eles. Entenda bem, ter esses sintomas não é uma sentença, mas é um chamado de emergência. É o seu corpo usando o último recurso, o alarme mais alto que ele tem, para te obrigar a procurar um médico imediatamente. Agora, respire fundo. Eu sei que essa última informação é forte, mas a minha intenção aqui, como seu médico macaco, não é te deixar em pânico. É exatamente o contrário. É te dar o conhecimento que pode salvar a sua vida. Na floresta, o medo só serve para 2 coisas: paralisar ou fazer correr. O pânico cego paralisa. O conhecimento te faz correr para o lugar certo. Saber que uma dor nas costas pode ser algo mais sério não é para você se desesperar, mas para você não tratar essa dor como um simples mau jeito. É para você ter a sabedoria de conectar os pontos. A informação te dá poder. Ela tira a venda dos seus olhos e te permite ver o caminho com clareza, inclusive os perigos que estão nele. Sua saúde é seu território e você é o guardião. Use esses 7 sinais como um checklist pessoal. Os 6 primeiros são a sua chance de ouro de resolver o problema no começo, como arrancar uma erva daninha antes que crie raízes. Se o 7º sinal aparecer, não hesite. Haja com a força e a inteligência de um líder. Agora, quero ouvir você. Me conte nos comentários qual assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos e deixe sua dúvida. Sua pergunta pode ajudar nosso bando inteiro. Este vídeo é informativo e não substitui a consulta médica. Jamais tome decisões sobre sua saúde por conta própria. Converse sempre com um profissional. Por transparência, este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial, sob minha cuidadosa supervisão. Cuide-se, seja o guardião da sua floresta. Um forte abraço do seu médico macaco.